Eu já falei sobre esse tema aqui algumas vezes e o que eu vou dizer agora não contradiz o que eu já falei aqui no próprio canal. Deu pra entender? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. É muito importante que você seja inscrito, que é para aumentar a relevância e o engajamento do canal, e que você curta os conteúdos que você goste ou que não curta, dê o dislike, porque o YouTube precisa entender que o que a gente está produzindo aqui importa para alguém, né, e que tem relevância, seja para a pessoa gostar muito, seja para a pessoa gostar mais ou menos ou não gostar. E obviamente o espaço dos comentários está aí. Vamos falar de Richarlison. É o nosso melhor jogador? É o suprassumo da técnica? É o que temos de mais habilidoso e genial na nossa geração? Não. Mas hoje o Richarlison é um jogador necessário. E eu vou dizer por quê. Já falei aqui no canal sobre o quanto nós somos cruéis ao cobrarmos posicionamento dos nossos esportistas. Seja qual for o esporte. Jogador de futebol, jogador de vôlei, qualquer coisa. Porque a construção social desses atletas, principalmente do futebol, é uma construção que muitas vezes não estimula esse pensamento crítico. A gente, como sociedade, não dá ferramentas para que essa galera se posicione. E aí, quando essa turma fica bem sucedida, que eles sobem na pirâmide, digamos assim, a gente passa a cobrar o posicionamento e critica quando esse posicionamento não vem. E na prática, a gente sabe que o posicionamento dos atletas muitas vezes fecham portas, né? De patrocínio, de oportunidades e tal. E aqui não é se eu concordo ou não, é uma análise de um fato. Quanto menos polêmica um atleta estiver envolvido, mais ele vale como produto. E aí você pega o Richarlison, que tem se posicionado. E se posicionou recentemente, depois do jogo contra o Uruguai, sobre a questão do apagão no Amapá. Ele dedicou o seu gol ao povo do Amapá e deu aquela crítica que foi muito bem dada sobre é uma pena que a galera não vá ver o meu gol, né? Porque eles não têm sequer energia para assistir o jogo da seleção. Por que eu digo que o Richarlison é necessário? Porque ele comunica com boa parcela da população. Ele acaba sendo um porta-voz de algumas situações, de alguns problemas, que consegue ter entrada mais facilmente do que uma outra parcela ou que outras estruturas sociais, se essas estruturas falassem. Muitas vezes através de notícia, de um posicionamento oficial, de um político, ou de um professor, de um especialista. Quando é o Richarlison, ele levanta, ele joga luz em cima de um episódio que o Brasil inteiro está sabendo, mas talvez não entenda a gravidade, mas quando ele fala, é uma pena que esse pessoal não vai poder ver o meu gol, você está tornando o problema prático, algo palpável, e que tem a ver com o que acabou de acontecer em campo. Putz, eu fiz um gol, a seleção jogou, ganhou do adversário super tradicional, e uma parcela da população, um estado inteiro não conseguiu ver a seleção, porque algo que era para ser um direito fundamental está sendo negado àquela galera, né? Que é a energia elétrica. Essas pessoas estão sem energia. Então o Richarlison joga luz ali em cima de um episódio, em cima de um problema, e aí cobra as autoridades de um jeito muito simples, muito popular, sem querer dar lição, sem apontar o dedo, mas falando, ó, o problema está aqui e as pessoas precisam resolver esse problema. Então o Richarlison, e aí é a importância de você ter atletas ou você ter figuras públicas populares se posicionando, é porque essas pessoas elas comunicam diretamente, porque muitas vezes é um deles falando para eles mesmos de uma maneira simples, direta, sem rodeios, de uma maneira muito empática e muito genuína. E isso foi o que o Richarlison fez e é o que o Richarlison tem feito em outros episódios sobre racismo. Teve também o episódio lá do tal estupro culposo, que ele se posicionou, e várias outras situações. De novo, o fato de existir o Richarlison não condena todos os outros que não se posicionam, porque eu entendo. Tanto que o Richarlison é uma exceção. E ele não é uma exceção por acaso. Ele é uma exceção porque, em regra, o ritmo do jogador profissional ele é tão acelerado, é sempre uma luta por sobrevivência, é sempre um ambiente tão hostil de cobrança comercial e de desempenho, que é difícil o cara encontrar tempo, ou às vezes até coragem, para dar a cara, né? E às vezes até tá por dentro daquele assunto. Então o Richarlison acaba sendo um cara necessário, porque ele fura bolhas.
ele fala com uma parcela da população e acaba falando com todos da mesma forma, de uma maneira muito direta, traduzindo muitas vezes sentimentos, e isso pula vários e vários filtros para chegar nas pessoas, né? O Richarlison tá falando com gente que assiste seleção, que assiste o campeonato inglês, que gosta de futebol, que joga FIFA, gente que tá nas redes sociais, porque o Richarlison também tem esse ar do cara que se posiciona, mas que não é sisudo, né? Não é um posicionamento antipático, é um posicionamento empático. O Richarlison brinca, faz a história do pombo, tira uma onda, é aquele cara puro, né, que vai lá na seleção e tem várias histórias e causos engraçados, mas ao mesmo tempo fala dos assuntos sérios da maneira dele. Então isso é muito particular, muito raro e acho que precisa ser valorizado. Mas não necessariamente eu preciso valorizar o Richarlison e esculhambar todos os outros, porque como eu já falei aqui no canal, é compreensível que a maioria dos jogadores não se posicione. É compreensível. Ainda mais no Brasil, onde você tem uma formação educacional que tem abismos, onde você tem uma sociedade que renega durante anos e anos uma parcela da própria sociedade, mas quando alguns desses conseguem ter sucesso, aí você se cobra. Ah, agora eu quero ouvir você falar, porque você não falou até hoje, agora você tem a obrigação de falar. Só que, puxa, a gente não quis ouvir essa galera durante boa parte da vida. Quando eles se tornam jogadores profissionais e bem-sucedidos financeiramente, aí a gente começa a se cobrar. É óbvio que muitos são bem assessorados, poderiam se posicionar até como marketing e propaganda, mas a gente sabe o que é genuíno e o que não é genuíno. Então eu entendo muito os que não se posicionam, eu entendo que tem zero a ver com maldade, tem zero a ver com sacanagem, você pode até falar de alienação, pode ser, você tem uma bolha muitas vezes que protege esses jogadores de futebol que não tomam decisões sozinhos, né? Os caras são empresas, o que eles falam geram mais ou menos valorização, então se põe um pouco no lugar, né? Você arriscaria por uma tweetada, por um posicionamento? É bonito a gente falar dos valores e eu tendo a dizer, putz, eu me arriscaria, mas eu não estou na situação dos caras, então é outro nível de análise. Mas é muito importante que quando esses caras apareçam, por exemplo, o Richarlison, que a gente pare e escute e entenda que tem uma forma de comunicar ali muito específica e que dá resultado, e que nem sempre todos os posicionamentos vão dar resultado, porque alguns podem criar uma antipatia, alguns podem comunicar para quem já é convertido ou quem já é mais sensível, mas o cara que não é, alguns posicionamentos o cara fica puto com o posicionamento daquele outro atleta, né? A gente pega o exemplo do LeBron James. O LeBron James é necessário, absolutamente necessário, mas ele fala para uma galera, e isso é muito importante, mas os caras que, por exemplo, apoiam o Donald Trump ou gostam do Trump e tal, meio que não escutam nada que o LeBron fala, porque a forma é muito do combate. O Richarlison, a percepção é que ele já consegue dar umas porradinhas aqui e ali e comunicar até com quem teoricamente não estaria disposto a ouvir. Então acho que a gente precisa valorizar muito o Pombo e cada vez mais ouvir o que ele e outros têm para falar, beleza? É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, beleza? Tome uma atitude, que é o mais importante. É nóis.